Fala pessoal trilhante, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Direito Constitucional, para você que está se preparando para a segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Eu sou o professor Marcelo Bidóia e hoje nós vamos começar a estudar o recurso ordinário, também chamado de recurso ordinário constitucional ou ROC, tá? Esse recurso ordinário não é aquele do direito do trabalho, mas é o recurso que está previsto lá na Constituição. E para que serve o recurso ordinário? Olha, normalmente, no nosso ordenamento jurídico, como é que funciona aí, via de regra, no processo civil, a questão da ação e os recursos? A gente entra primeiro com uma ação em primeira instância, a parte que perder, se ficar inconformada, pode interpor uma apelação que vai para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai julgar e depois desse acórdão, excepcionalmente, se preenchidos os requisitos que o autorizam, a gente pode interpor recurso especial ou recurso extraordinário para as instâncias superiores. Mas o que acontece se o processo, por exemplo, não começou no juiz de primeira instância, começou já no tribunal? E aí você perdeu, você quer fazer uma reanálise dos fatos, você quer discutir aquilo. Como é que você vai fazer? É aí que entra em cena o recurso ordinário constitucional, o ROC. Por quê? Porque esse recurso ele permite, mediante uma interposição deste recurso para o STF e o STJ, uma reanálise dos fatos e do direito. Não vai ser, então, aquelas situações especialíssimas, como acontece com o recurso especial e extraordinário, que vai discutir sua matéria de direito em relação a determinados pontos que são autorizados pela nossa Constituição. O recurso ordinário ele vai funcionar, então, como se fosse uma espécie de uma apelação que seria interposta para os tribunais superiores e que esses sim vão fazer o papel de uma segunda instância para aqueles processos que, via de regra, começam originariamente já no tribunal, tá? Então, nós vamos ver que o recurso ordinário ele não exige pré-questionamento, como no especial e no extraordinário. E nós vamos ver também que eles têm hipóteses bem definidas a respeito da sua possibilidade para ingresso com esse recurso e que vão estar na Constituição Federal, no artigo 102, inciso 2, A e B, 105, inciso 2, A, B e C, e também agora no novo Código de Processo Civil, entre os artigos 1027 e 1028. Então vamos ver quais são essas hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional. Vamos lá. Primeiro, as hipóteses para o STF, tá? Artigo 102, inciso 2, letra A da Constituição. Cabe o recurso ordinário, então, em relação ao habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção que forem decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, os remédios constitucionais, quando são julgados com competência originária pelos tribunais superiores, se a sua decisão for denegatória, você pode entrar com recurso ordinário para o STF para rediscutir essa matéria, né, fazendo valer aí o que alguns autores vão falar, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, nesse caso, apenas o impetrante vai poder interpor. Por quê? Porque é preciso que haja uma decisão denegatória, uma decisão negativa, uma improcedência do seu pedido, tá? Se você, por acaso, ganhar um desses remédios aí nas instâncias superiores e quiser, de alguma forma, interpor um recurso, não vai ser o recurso ordinário, tá? É preciso que a decisão seja denegatória. Um segundo caso que vai caber recurso ordinário para o STF é quando há julgamento de crime político. Mas aqui, atenção, o crime político ele é julgado originariamente não pelo tribunal. Nesse caso, vai ser um juiz federal de primeiro grau quem vai ser o primeiro julgador. Por quê? Porque isso está lá no artigo 109, inciso 4 da Constituição. Agora, o que é crime político? Normalmente tem-se entendido que crime político seriam aqueles que estão tipificados na Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional, tá? Então, nesses dois casos aí é possível entrar com o ROC perante o STF. Segunda possibilidade é aquela relativa ao STJ, quando você vai entrar com recurso ordinário para o STJ, e que vai caber vai ser cabível, então, nessas três hipóteses aí. Primeiro, em relação a habeas corpus decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. O que você precisa saber em relação a isso é que nós vamos ver que o prazo normalmente é de 15 dias. Em relação a esse habeas corpus, só o prazo vai ser de 5 dias, porque está lá no artigo 30 da Lei 8.038 de 90, tá? Segunda hipótese de cabimento de ROC é em relação ao mandado de segurança decidido em única instância, quando ele começar originariamente
nos tribunais regionais federais ou nos tribunais dos estados, se denegatória a decisão. Então, você entrou, a princípio, desde o começo com mandado de segurança já no tribunal e a decisão foi negativa, né? Você teve uma improcedência do seu mandado de segurança, você pode entrar com recurso ordinário para o STJ para rediscutir a matéria. E a terceira hipótese é em relação às causas que forem partes do Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, num polo da ação, e no outro polo, ou um município ou uma pessoa que seja residente ou domiciliada no nosso país, né, no território brasileiro. Então, nesse caso também, nós não estamos falando de um processo que começa originariamente no tribunal, mas sim um processo que vai começar também perante um juiz federal de primeira instância. Por quê? Porque é a competência do juiz federal de primeira instância julgar causas em que são partes o Estado estrangeiro ou o organismo internacional de um lado e o município ou pessoa residente domiciliada ou residente ou domiciliada no nosso país. Está lá no artigo 109, inciso 2 da Constituição Federal. Então, essas são as hipóteses de cabimento para o STF e para o STJ, beleza? Procedimento, pessoal. Quais são as regras gerais? Primeira coisa que você precisa saber, que o prazo, via de regra, é de 15 dias, salvo aquela hipótese do habeas corpus, né, do artigo 105, inciso 2, a linha A, que vai ser 5 dias, mas via de regra, 15 dias. Preparo, é necessário que você demonstre que houve o recolhimento das custas, né, do preparo, o porte de remessa e de retorno dos autos, tá? Isso está lá no artigo 1007 do CPC. Por que eu estou te contando isso? Porque você vai criar um tópico lá na sua petição demonstrando que você fez o recolhimento das custas de preparo, tá? Outra coisa que você precisa saber é que não há mais juízo de admissibilidade daquele juízo ad quo, né? Que é aquele que primeiro julgou o seu processo, a sua ação. Então, quem vai fazer o juízo de admissibilidade é só aquele que vai receber o recurso. Mas é preciso fazer ainda assim uma peça de interposição. Para quê? Para que o juízo ele possa intimar a outra parte para que ela apresente contra-razões. Eu estou te falando isso porque você também vai colocar isso na sua peça, tá? Então, o recurso ele vai ser, normalmente, ele vai ser constituído por 2 peças. A primeira parte é uma peça de interposição e a segunda, onde você vai apresentar as razões recursais, que é o recurso em si, tá? Peça de interposição é aquela que você coloca, é aquela que você interpõe perante aquele que julgou a sua ação inicialmente, que vai ser ou o juízo de primeiro grau federal, da Justiça Federal, ou então o tribunal onde a ação começou. O que você vai colocar nessa peça de interposição? O endereçamento para aquele juiz que julgou, que vai ser o juiz federal de primeira instância ou o presidente do tribunal, número do processo, qualificação do legitimado ativo e do passivo, o nome do recurso e o fundamento constitucional que autoriza a sua interposição, o pedido da intimação da parte contrária para que ela apresente suas contrarrazões e ainda o pedido de remessa dos autos ao tribunal ad quem, né, aquele tribunal que vai julgar o seu recurso, além do fichamento comum, né, local, data, advogado, /OAB. E a segunda parte, que vai ser a peça de razões recursais, é onde você vai fundamentar propriamente o seu recurso, é onde você vai realmente debater as questões ali de fato e de direito. O que você vai colocar nessa peça? Endereçamento do tribunal que vai julgar, que vai ser o STF ou o STJ. Você vai demonstrar que o recurso é tempestivo, né, que ele foi interposto no prazo correto, que ele tem cabimento, segundo as hipóteses aí da Constituição, que foi feito o preparo, você vai contar os fatos, você vai debater o direito e, por fim, fazer o pedido e o fechamento. Esse pedido é muito simples, basta que você, depois de ter feito todas as suas razões, você peça ao final que seja o recurso conhecido e provido para que se reforme a decisão recorrida, concedendo, então, ao recorrente o direito que está sendo pleiteado, além da condenação da outra parte ao ônus da sucumbência. É bem tranquilo, é mais uma questão de demonstrar todas as formalidades da peça e que você vai aprender a partir da próxima aula. Então não sai daí, te espero logo mais. Um grande abraço e até lá.